Este tema que agora vamos iniciar prende-se com as escolhas ótimas do produtor. À semelhança do capítulo 2, que se prendia com a análise das escolhas ótimas do consumidor, bem como a dedução da curva da procura a partir dessas escolhas ótimas, este tema, analisando as escolhas ótimas de produção, tem como objetivo deduzir a curva da oferta individual, ou seja, todas as relações entre preço de venda e quantidade ótima a produzir por uma unidade produtiva. Claro que a oferta de mercado depois se obtém por adição, tal como acontecia para a curva da procura. Portanto, muitas das coisas que iremos fazer têm um análogo com aquilo que já estudámos. Ora, vamos começar por definir linguagem. Nós vamos ter aqui um modelo de produção, um modelo, tal como todos os outros que vimos até agora, representa uma versão simplificada da realidade que nos ajuda a perceber como as variáveis se interrelacionam. Esta versão que aqui temos para este modelo de produção vai denominar por tecnologia qualquer processo produtivo. Portanto, nós podemos falar numa tecnologia que nem sequer tem que utilizar nenhum tipo de maquinaria sofisticada, é simplesmente um processo produtivo, até pode ser intensivo em mão de obra, sem maquinaria nenhuma, um processo manual, artesanal, no nosso entender, na nossa linguagem, é uma tecnologia. Portanto, uma tecnologia é qualquer processo que transforme fatores de produção em produto. A confecção de tapetes de arraiolos tem uma tecnologia que se baseia no saber do trabalho manual das bordadeiras, utiliza um determinado conjunto de fatores de produção, nomeadamente lãs, sarapilheiras, trabalho, para se conseguir produzir um determinado produto, neste caso, tapetes. Portanto, é exatamente esse tipo de processo que aqui temos. Tanto pode ser um processo muito dependente de mão de obra, como pode ser um processo altamente sofisticado do ponto de vista técnico. Mas, independentemente da sofisticação, chamamos-lhe sempre tecnologia. Então, esta tecnologia é um processo que transforma fatores de produção, a que vamos chamar genericamente inputs, em produto, a que vamos chamar genericamente output. Os fatores de produção que vamos considerar são apenas dois: capital e trabalho. Trata-se, obviamente, de uma simplificação. Poderíamos considerar mais variáveis, podíamos considerar matérias-primas, podíamos considerar energia, enfim, qualquer produto de consumo intermédio, mas a consideração dessas variáveis adicionais iria apenas aumentar o número de variáveis de análise, sem alterar as conclusões. Portanto, não há grande vantagem em incluir essas variáveis a mais. Portanto, fazemos esta simplificação, consideramos que existem apenas dois inputs, é uma simplificação sem perda de generalidade, uma vez que não é por reduzirmos a dimensão do problema que alteramos as conclusões. Estes inputs que aqui consideramos, o capital e o trabalho, são fáceis de compreender o que são. A variável L mede a quantidade de trabalho que vai ser utilizada para produzir. Esta quantidade de trabalho pode ser medida de várias maneiras, como iremos ver. O capital não se trata de dinheiro, trata-se sim da quantidade de bens duráveis que podem ser utilizados no processo produtivo. Portanto, pode ser maquinaria, pode ser instalações, podem ser veículos, enfim, qualquer bem durável que pode ser reutilizado, que não se esgota numa única utilização. A isso chamamos capital. Dadas as variáveis que consideramos, vamos admitir que as escolhas da empresa dão-se a dois níveis.
a um nível de output, ou seja, a empresa tem que escolher qual é a quantidade que tem que produzir. Claro que isso vai depender das condições de mercado onde a empresa se insere, bem como da tecnologia instalada, ou seja, esta tecnologia instalada vai determinar a quantidade de output que se vai poder obter a partir de uma certa quantidade de inputs. Portanto, a empresa tem que escolher a quantidade de output que quer colocar no mercado em função das condições onde vende, do mercado onde vende. Também vai ter que escolher a quantidade de inputs a contratar, ou seja, a quantidade de trabalho que vai ter que contratar no mercado de trabalho, a quantidade de capital que vai ter que adquirir no mercado de capital, em função dos respectivos preços de mercado. Portanto, em função do preço do trabalho, a que vamos chamar salário, determinado no mercado de trabalho, e em função do preço do capital, que não vamos designar por nenhuma terminologia específica, vamos dizer apenas que é o preço do capital, para evitar confusões com o mercado de capital entendido como moeda, que não é daquilo que se trata. Continuando a definir linguagem, vamos definir como função de produção a relação entre quantidade de output, designada pela letra Q, e a quantidade de inputs que são utilizados. Portanto, a função de produção relaciona estas três variáveis: quantidade de inputs, duas variáveis, quantidade de output, uma variável. A outra função que nos vai preocupar é a função custos. Essa apresenta-nos a relação entre o custo total de produzir uma dada quantidade e a quantidade produzida. A função de produção mostra, portanto, o produto que se consegue ter a partir de um determinado conjunto de inputs, mas, em particular, não mostra uma quantidade de produto qualquer, mostra o máximo, a quantidade máxima que se pode obter como produção a partir de uma determinada quantidade de inputs, dada a tecnologia. Portanto, podemos admitir que a nossa função de produção não é nem mais nem menos do que uma representação modelar de uma tecnologia, uma representação analítica de uma tecnologia, já que me diz qual é a quantidade de output que se pode obter a partir de um determinado conjunto de inputs. Se nós estamos a dizer que esta função de produção nos dá o máximo que se pode obter a partir de um determinado conjunto de inputs, então estamos a admitir que qualquer ponto que pertença à função de produção exibe eficiência no sentido de Pareto. Portanto, temos eficiência na utilização dos recursos como hipótese do nosso modelo de produção. Antes de avançar mais na nossa análise, temos que fazer uma distinção extremamente importante entre os conceitos de curto prazo e de longo prazo. E é preciso perceber, desde logo, que é preciso fazer esta distinção, já que as decisões das empresas, das unidades produtivas, genericamente, são realizadas em períodos de tempo diferentes. Ou seja, há decisões que são mais rápidas do que outras. Há variáveis que se alteram de forma mais rápida do que outras. Entre as escolhas que cada empresa tem que fazer, podemos destacar a quantidade de produto que a empresa vai fabricar, qual é a localização do seu estabelecimento, equipamentos, quantidade de pessoal, entre outras decisões importantes relacionadas com linha de produto, tecnologia utilizada, dimensão da sua unidade produtiva, que vai definir a sua capacidade
produtiva, enfim. Claro que estas variáveis não se alteram todas em simultâneo. Se nós pensarmos quanto tempo demora a contratar mais trabalhadores, quanto tempo demora a adquirir instalações de maior dimensão, contratar mais trabalhadores é uma decisão mais rápida do que alterar as instalações de uma unidade produtiva. Assim sendo, é preciso distinguir dois tipos de análise, não é? Uma análise relacionada naturalmente com as variáveis que se alteram mais rapidamente, isso vamos chamar uma análise de curto prazo, e uma análise relacionada com as variáveis que se alteram de forma mais demorada. A essa chamamos análise de longo prazo. Portanto, curto prazo e longo prazo são conceitos. Nós não podemos definir na microeconomia um intervalo cronológico preciso para definir o que é curto prazo e o que é longo prazo. Nós não podemos dizer que uma análise de longo prazo é mais de um ano. Não podemos dizer que uma análise de curto prazo é a menos de um mês de distância. Não podemos fazer esse tipo de distinção. Por uma razão muito simples, porque estamos a fazer análise microeconómica e na análise microeconómica, como é evidente, não podemos generalizar aquilo que se passa para uma unidade produtiva para todas. Portanto, não podemos cair nesse tipo de erro de análise, não é? Aquilo que para um setor de atividade é uma decisão rápida, para outro setor de atividade pode ser uma decisão lenta. Portanto, não podemos generalizar dizendo que uma análise de curto prazo é a menos de um mês para todos os setores de atividade. Isso na microeconomia não faz sentido. Então, o que é que vai distinguir curto prazo de longo prazo? Vamos admitir que a curto prazo há variáveis que se mantêm inalteradas porque não decorreu o tempo suficiente para as alterar. Em geral, vamos admitir que a curto prazo o capital está fixo, ou seja, não decorre o tempo suficiente para que se possa alterar a quantidade de capital. A longo prazo já decorreu um período de tempo suficientemente longo para que se possam alterar todos os fatores produtivos. Então, é aqui que se enquadram questões relacionadas com plano de produção para o futuro, linhas de produto, maquinaria, tecnologia, instalações, etc. Portanto, esse tipo de escolhas são relacionadas com uma análise de longo prazo, enquanto que a curto prazo o capital está fixo. Então o que é que se altera a curto prazo? Será, naturalmente, a quantidade de trabalho. Portanto, resumindo, longo prazo e curto prazo são apenas conceitos, porque a quantidade de tempo que é necessária para considerar que um período é curto prazo ou longo prazo não é generalizável. Depende do setor de atividade que estamos a analisar. Se compararmos o setor têxtil com o setor de microcomponentes eletrónicas, é claro que demorará mais tempo em encontrar trabalho altamente especializado para o setor de microcomponentes eletrónicas do que no setor têxtil, em que a mão de obra não é assim muito especializada, pelo menos não precisa de ter uma formação técnica tão detalhada como é necessária para trabalhar na área da produção e planificação e desenvolvimento de microcomponentes eletrónicas. Portanto, são cenários absolutamente diferentes. Portanto, não podemos pensar que as escolhas são feitas em períodos de tempo idênticos, não é? Portanto, em alguns setores, o longo prazo pode demorar mais tempo do que noutros, não é? Portanto, não podemos generalizar efetivamente. Então vamos começar por fazer uma análise a curto prazo, em que admitimos que temos a curto prazo fatores fixos e fatores variáveis. Os fatores fixos são todos os inputs cuja quantidade a curto prazo não se altera.
Em geral, vamos considerar que se trata do capital, que está fixo a curto prazo, e a curto prazo, então, o fator variável, ou seja, o input que se altera a curto prazo, será o trabalho. Portanto, será essa a distinção que vamos fazer entre curto prazo e longo prazo. Uma função de produção a curto prazo tem o capital constante. A longo prazo, o capital será variável. Entre curto prazo e longo prazo, o trabalho será sempre variável. Se olharmos para a nossa função de produção e admitirmos que estamos a estudar uma função de curto prazo, obtemos a curva de produto total, simplesmente fixando a quantidade de capital num determinado nível que consideramos adequada para o nosso estudo. Então, a curto prazo é como se o capital fosse uma variável exógena, pré-determinada, que não se altera. Dado o produto total a curto prazo, podemos definir duas variáveis importantes. Uma, o produto marginal, que mede a taxa de variação média do output, isto é, qual é a alteração na quantidade produzida por unidade adicional de trabalho contratada. Isso será o produto marginal, que, como já vimos noutros contextos, nomeadamente quando falamos de utilidade marginal, nomeadamente quando falamos de taxa marginal de transformação, no contexto das fronteiras de possibilidades de produção, vimos que estas taxas de variação média, que vimos até agora, e aqui também, sendo uma taxa de variação média, estamos basicamente a falar da derivada da função de produção em ordem à variável que estamos a alterar, o trabalho. Portanto, tudo o resto constante, o produto marginal indica-nos, dado o capital, qual é a alteração no produto quando se adiciona mais trabalho por unidade adicional de trabalho. A outra variável que é muito importante para a nossa análise é o produto médio do trabalho. É o produto per capita. Ou seja, estamos a falar da quantidade total produzida a dividir pela quantidade de trabalho. Pois então agora há aqui a questão de como medir a quantidade de trabalho. A quantidade de trabalho pode ser medida em função daquilo que for conveniente. Nós podemos dizer que uma unidade de trabalho pode ser uma pessoa, mas isso tem o grande inconveniente de ser uma variável inteira. Para evitar que tenhamos que lidar com problemas relacionados com termos uma variável que não é inteira, nós podemos medir a quantidade de trabalho utilizando uma variável contínua. E nessa opção de análise, podemos dizer que podemos medir o trabalho em horas de trabalho ou dias de trabalho que é necessário para produzir uma determinada quantidade de output. Se nós dissermos que para produzir 100 unidades de output são precisas 300 horas de trabalho por dia, como é óbvio, essas 300 horas de trabalho por dia não são asseguradas por uma só pessoa. Mas como o que é relevante seria medir a quantidade de trabalho utilizando horas de trabalho, podemos adicionar todas as horas de trabalho que são necessárias para produzir uma certa quantidade de output que se pretende. Portanto, ao medir o trabalho em horas, nós não estamos limitados a um máximo imposto pela duração dos dias, como é evidente. Não é? Podemos ter essa interpretação. 300 horas de trabalho por dia significa que temos tantas pessoas quantas as necessárias para desenvolver essa quantidade de trabalho. E passamos a ter a vantagem também de ter uma variável contínua. Podemos ter casas decimais como resultado para a escolha ótima dessa variável que não causa nenhum tipo de embaraço
ao contrário do que aconteceria se medíssemos o trabalho em quantidade de pessoas. Seríamos forçados a usar sempre uma aproximação. Portanto, será muito conveniente definir o trabalho utilizando uma variável contínua. O quadro aqui apresentado tem como objetivo relacionar as três variáveis principais que acabamos de definir. A lembrar, o produto total, o produto médio e o produto marginal. Na primeira coluna temos a quantidade de trabalho. Admitimos que o capital está constante num determinado nível, não sabemos qual o nível, mas também não é relevante para o objetivo de compreensão deste quadro. Apresentamos na primeira coluna a quantidade de trabalho apenas em valores discretos, em números inteiros. Isso não deve ser limitador de nada, simplesmente facilita a leitura do quadro. Podemos interpretar estes valores da forma que nos for mais conveniente. Podemos dizer que são dias de trabalho, semanas de trabalho, mesmo horas de trabalho avaliadas em dezenas. Obviamente não é relevante. A interpretação é livre. Se olharmos para a linha que indica 6 unidades de trabalho, até podem ser 600 horas de trabalho, nós podemos então fazer a leitura de que estas 6 unidades de trabalho no total produzem 72 unidades de produto, e lembro, isto é a quantidade máxima que pode ser obtida dados os inputs e a tecnologia instalada. Estas 72 unidades totais de output significam, em média, 12 unidades de output por cada unidade de trabalho. Portanto, esta terceira coluna está calculada como a segunda a dividir pela primeira. E na última coluna temos o produto marginal. Então, nesta mesma linha, estas 14 unidades para o produto marginal indicam-nos que a sexta unidade de trabalho acrescentou ao produto 14 unidades. Portanto, vendo desde a primeira linha, a primeira unidade acrescentou 4, depois a segunda acrescentou mais 10, a terceira acrescentou mais 13, face à segunda, e assim sucessivamente. Portanto, os valores que estão nesta última coluna são sempre a diferença entre o valor da linha em análise e a linha imediatamente anterior por cada unidade adicional de trabalho. E agora percebemos a vantagem de ter valores na primeira coluna para a quantidade de trabalho que vão unitariamente, com incrementos unitários, justamente para podermos fazer a diferença linha a linha entre o produto total e automaticamente obtermos o produto marginal, simplesmente como a diferença entre linhas. Portanto, aqui, mais uma vez, na linha com 6 unidades de trabalho, no total produzem 72 unidades de output, em média, cada unidade de trabalho produz 12 unidades de produto, a sexta unidade de trabalho acrescentou 14 unidades no produto, face à quinta. Portanto, 72 menos 58, 14. E assim obtemos os valores de todas as 3 colunas. Se tentarmos perceber qual é a relação entre elas, é fácil observar que, olhando para o produto marginal, ele começa por crescer, atinge um máximo nesta linha indicada com 4 unidades de trabalho e depois começa a decrescer até que se torna negativo. Portanto, o produto marginal tem a forma de U invertido. O produto médio tem exatamente o mesmo comportamento.
Ele começa por ser crescente até às 6 unidades de trabalho e depois começa a decrescer. Estas setas que são aqui apresentadas nas laterais do quadro indicam justamente esta evolução das variáveis produto médio e produto marginal. Indicam o andamento destas variáveis. Então, relativamente ao produto médio, o produto médio é crescente neste troço do quadro, a partir daqui é decrescente. Portanto, é essa separação que está aqui indicada nesta primeira metade, um pouco mais de metade do quadro. O produto médio é crescente, depois nesta zona torna-se decrescente. Relativamente ao produto marginal, ele é crescente até às 4 unidades de trabalho, como tínhamos visto, e a partir daí ele torna-se decrescente. É a diferença entre ter rendimentos marginais crescentes ou rendimentos marginais decrescentes. Isto é o mesmo que dizer produto marginal crescente ou produto marginal decrescente. A partir de determinada altura, o produto marginal torna-se negativo. Para além deste andamento individual das funções, nós podemos perceber várias coisas. Devemos-nos lembrar que o produto marginal representa a derivada da função de produção, portanto, a forma como a função de produção cresce. Se nós temos um produto marginal crescente, quer dizer que a função de produção cresce muito depressa. Se temos um produto marginal decrescente, quer dizer que a função de produção cresce, mas mais devagar. E se temos um produto marginal negativo, quer dizer que a função de produção decresce. Ou seja, mais trabalho vai fazer com que a produção desça. Esta relação entre quantidade total produzida e andamento da função de produção, ou seja, cresce mais depressa, cresce mais devagar, ou torna-se mesmo decrescente, não é independente do facto de nós estarmos a considerar que o capital está fixo e, para produzir mais, estamos a curto prazo. A única maneira de produzir mais a curto prazo com o capital fixo é aumentar a quantidade de trabalho. Se estamos a aumentar a quantidade de trabalho com o mesmo capital, com as mesmas infraestruturas, pensem num exemplo para perceber o que se passa. Não é? Imaginem uma linha de montagem. Nessa linha de montagem, admitimos que o capital estar fixo significa que a linha de montagem não sofre quaisquer alterações. Começamos a pôr trabalho a pôr a linha de montagem a funcionar. Quando começamos a colocar trabalho a partir de uma situação de zero, porque obviamente sem trabalho o capital não funciona, a partir do momento em que pomos trabalho, os acréscimos na produção são bastante rápidos, mas a partir de determinada altura já lá está trabalho suficiente para a função, para a linha de produção estar a trabalhar em pleno. Portanto, acrescentar mais trabalho acrescenta à produção, mas acrescenta cada vez menos. E isso acontece porque o capital está fixo. Portanto, ele tem uma dimensão fixa. Se continuamos a pôr lá pessoas, mais trabalho acrescenta cada vez menos à produção. Essa é a zona de rendimentos marginais decrescentes, tanto que até se costuma designar esse fenómeno como a lei dos rendimentos marginais decrescentes, para nos referirmos ao facto de que, quando a curto prazo o capital está fixo, acrescentar trabalho vai acrescentar à produção cada vez menos, até que às tantas se atinge um máximo que é imposto pela quantidade de capital. Se a partir desse máximo quisermos continuar a acrescentar trabalho, há congestionamento do capital e o trabalho adicional, em vez de acrescentar à produção, faz com que a produção diminua. Portanto, no exemplo da linha de montagem, é imaginarem que a linha já está congestionada, se pomos lá mais trabalho, as pessoas vão começar a empurrar-se umas às outras e vão começar a provocar um decréscimo na produção, porque há congestionamento do capital instalado.
Temos ainda mais uma relação a perceber neste quadro, mais uma relação entre duas variáveis. Trata-se da relação entre o produto médio e o produto marginal, que é relativamente fácil de compreender. Podemos observar nesta primeira zona do quadro que o produto médio é inferior ao marginal. Nessas circunstâncias, ele cresce. Nesta outra zona do quadro, o produto médio é superior ao marginal. Nessas circunstâncias, ele decresce. Torna-se relativamente fácil de perceber porquê se nos lembrarmos o que significam as variáveis. O produto marginal retrata o acréscimo à produção por acrescentar mais trabalho, em média por unidade adicional de trabalho, como sabemos. Se o produto marginal, ou seja, se o acréscimo à produção for maior do que o valor médio, isso puxa a média para cima. Se o acréscimo à produção for inferior à média, isso puxa a média para baixo. Daí a relação que aqui temos. É relativamente fácil de lembrar se fizermos uma analogia. Em vez de estarmos a falar de produto, falamos de notas de avaliação. O produto marginal corresponderia às notas ou à nota do último elemento de avaliação. O produto médio seria análogo à nota média, portanto, como sabem, se a última nota que tiveram é maior do que a média, isso puxa a nota média para cima. Se a última nota que tiveram é mais pequena do que a média, isso puxa a média para baixo. Temos agora aqui a representação gráfica do produto total, que não é mais do que utilizar num sistema de eixos os valores da primeira coluna do quadro, ou seja, na horizontal a quantidade de trabalho e na vertical a quantidade de produto que está na segunda coluna do quadro. E temos assim um gráfico unindo todos os pontos que nos mostra duas concavidades, uma zona com a concavidade voltada para cima, que é a zona de rendimentos marginais crescentes, portanto o produto está a crescer bastante depressa nesta zona, depois começa a abrandar o seu crescimento, a concavidade fica para baixo, zona de rendimentos marginais decrescentes, até que atinge aqui o máximo, que é imposto pela capacidade instalada. Em última análise, isso depende diretamente do capital a curto prazo, constante a curto prazo, e a partir deste máximo, se aumentar a quantidade de trabalho, o produto começa a descer por congestionamento do capital. Este gráfico apresenta-nos a generalização do comportamento do gráfico anterior, em que marcámos os pontos com os valores do quadro, que eram simplesmente exemplificativos. Para compreendermos a relação entre as variáveis, nós aqui temos o aspecto genérico para esse comportamento. Portanto, temos aqui uma zona de rendimentos marginais crescentes, é como quem diz, a função tem a concavidade voltada para cima, cresce bastante depressa, depois o seu crescimento começa a desacelerar, concavidade voltada para baixo, ou seja, mais trabalho acrescenta à produção cada vez menos, ou seja, rendimentos marginais decrescentes, até que se atinge um máximo que é imposto pela capacidade produtiva. Em última análise, depende do capital instalado a curto prazo, que está fixo. A partir desse ponto, se acrescentar trabalho, a produção começa a descer, devido a congestionamento do capital, como já tínhamos visto. Voltamos aqui aos valores que tínhamos no quadro, mas agora para apresentar neste painel inferior, em oposição ao produto total que já tínhamos no painel de cima, temos agora o produto médio representado a verde e o produto marginal representado a roxo. Temos então os seus andamentos em forma de U invertido, concavidade voltada para baixo, e a relação que acabámos de ver entre produto médio e produto marginal. Ou seja, sempre que o valor marginal está acima da média,
o valor médio sobe. A partir do momento em que as duas se cruzam, ou seja, o valor médio fica acima do marginal, o facto do marginal ser abaixo da média puxa a média para baixo. E a partir de 8 unidades de trabalho, o produto marginal torna-se negativo. Isso coincide lá em cima com o máximo para o produto total. Portanto, estamos aqui a olhar para a curva roxa. Na verdade, trata-se da derivada da curva de cima, não é? Portanto, a função cresce, a primeira derivada é positiva, isso acontece até este ponto, onde ela começa a decrescer e a derivada é negativa. Mas a forma como cresce é diferente. Cresce cada vez mais nesta zona, então o produto marginal é crescente, cresce cada vez menos nesta, então o produto marginal é decrescente. Podemos fazer a justaposição destes pontos notáveis entre os dois gráficos. Portanto, temos aqui o produto máximo quando o produto marginal é zero. Depois temos aqui a zona que separa o produto marginal crescente de decrescente no ponto de inflexão. Depois temos aqui este cruzamento entre o produto médio e o marginal, onde o produto médio é máximo. Isso corresponde a um ponto notável ali em cima no processo produtivo, no produto total. Já adiante vemos o que significa. Aqui este gráfico está um pouquinho desfasado por causa da correspondência entre os pontos de Excel e os valores exatos da curva, mas não há muito a fazer aí. Não é? Prende-se com o facto de estarmos a utilizar um quadro de valores e não uma função, portanto há assim aqui um ligeiro desfazamento. Não é? Este gráfico que surge quando se unem todos os pontos é apenas uma aproximação ao gráfico da função, onde esta correspondência entre os vários pontos, nomeadamente produto marginal zero e produto máximo, há uma correspondência exata, matematicamente demonstrável. Este gráfico apresenta nos seus dois painéis a relação entre o produto total, o produto marginal e o produto médio, que já foram exemplificados no anterior gráfico, recorrendo ao quadro de valores. Portanto, agora libertamos-nos dos valores exemplificativos e vemos o andamento das curvas e as suas relações, que no fundo, em última análise, é o que é importante reter. No painel superior temos o gráfico do produto total, que já conhecemos, com o seu andamento a ritmo crescente até ao ponto de inflexão da concavidade, o que coincide com o produto marginal crescente até ao ponto em que L2 é a quantidade de trabalho. A partir desse ponto temos o crescimento da produção a abrandar da velocidade até atingir o máximo. Isso coincide com o produto marginal decrescente até ao seu zero. De relembrar que o produto marginal corresponde à derivada da função de produção, portanto estamos a falar do declive das retas tangentes à curva de produto total neste painel superior. Não é preciso muita imaginação para perceber que as tangentes a esta curva têm declives que são crescentes até ao ponto de inflexão, e a partir daqui as tangentes têm declive decrescente até atingir o máximo, onde a tangente tem declive zero, como é característica de um extremo de uma função. A derivada é igual a zero. Portanto, a tangente tem declive zero, é horizontal. A partir deste ponto, a curva decresce, portanto as tangentes tornam-se negativamente inclinadas, ou seja, o produto marginal torna-se negativo, passa para a parte de baixo do eixo das abscissas. Neste mesmíssimo gráfico temos o comportamento do produto médio, a verde, crescente e inferior ao produto marginal, passa a ser decrescente quando o produto marginal é inferior,
tal como já tínhamos concluído ser a relação entre valor médio e valor marginal. Temos aqui um ponto notável, que é o ponto de coincidência entre o produto marginal e o produto médio, que é o máximo do produto médio, a que chamamos ótimo técnico. Neste ponto, esta coincidência entre produto marginal e produto médio é fácil de ver geometricamente. Lembrando que o produto marginal corresponde à tangente, ao gráfico do produto total. Portanto, estamos a falar do declive desta reta. Mas esta reta é muito especial. Esta tangente, cujo declive corresponde ao valor do produto marginal, também é o valor do produto médio. E porquê? Porque se olharmos atentamente para este gráfico superior, é fácil de perceber que, sem grande imaginação, se consegue ver um triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo, o cateto vertical corresponde ao output, Q1, e o cateto horizontal corresponde à quantidade de trabalho, L1. Logo, o ângulo alfa tem tangente Q1 sobre L1. Ora, Q1 sobre L1 não é mais do que o produto médio neste ponto de que estamos a falar. Ou seja, o declive da hipotenusa deste triângulo é exatamente igual ao declive da reta tangente, na verdade são coincidentes, o que quer dizer que o declive da tangente, ou seja, produto marginal, é igual ao declive da hipotenusa deste triângulo, que é o produto médio. Daí a coincidência entre os dois. Em qualquer ponto da função de produto total, podemos fazer este triângulo, neste ponto aqui, que está agora assinalado. Se fizéssemos o produto médio, do ponto de vista geométrico, isso seria o declive da hipotenusa do triângulo retângulo que se forma entre este ponto e a origem. Isso é verdade para qualquer ponto da função de produção. Portanto, é relativamente fácil de compreender esta interpretação geométrica e, portanto, esta relação entre produto médio e produto marginal. Também é fácil de perceber que até ao ponto a que estamos a chamar ótimo técnico, as tangentes ao gráfico têm todas um declive maior do que o declive desta tangente aqui identificada neste ponto. Ou seja, o produto marginal está acima do produto médio, sempre. E deste ponto em diante, do ótimo técnico em diante, passa-se o contrário. Ou seja, todas as tangentes vão ter um declive mais pequeno do que o produto médio correspondente. Ou seja, do que o declive das hipotenusas de todos os triângulos retângulos que se podem formar em todos os pontos da curva de produto médio. Convido todos os alunos a pegarem neste gráfico, pô-lo num papel, munirem-se de régua e esquadro e começarem a simplesmente brincar, traçando tangentes e formando triângulos retângulos para os vários pontos da curva e comparar os declives da tangente num ponto com o declive da hipotenusa do triângulo retângulo que se forma nesse ponto e ver que relação é que existem entre esses declives. Será exatamente a mesma relação que está presente entre os gráficos neste painel inferior desta figura. A identificação do ótimo técnico como o máximo de produto médio ajuda a identificar aquilo a que vamos designar as etapas do processo produtivo. As etapas do processo produtivo são 3, primeira, segunda e terceira. Essas 3 etapas são identificadas como a segunda iniciando-se no ótimo técnico e terminando no ponto que corresponde ao output máximo. Essa é a segunda etapa do processo produtivo,
a que também se chama zona económica de exploração quando olhamos para a função de produto total. Portanto, este troço do produto total, que aqui está, que corresponde à segunda etapa do processo produtivo, este troço da curva chama-se a zona económica de exploração, porque vai ser nesse intervalo de output, isto é, entre Q1 e o máximo possível, será neste intervalo que estarão sempre as escolhas ótimas de produção para o produtor. Haveremos de demonstrar porquê mais à frente, após a análise de custos, quando se perceber que o output no ótimo técnico corresponde ao mínimo daquilo a que iremos chamar o custo variável médio. Esse ponto tem uma interpretação extremamente importante para a participação das empresas no mercado e, portanto, nessa altura perceber-se-á porque é que as escolhas ótimas de produção têm que estar sempre, pelo menos, acima deste output Q1. Está claro que tem que estar abaixo do output Q máximo, já que esse é o máximo imposto, pelo capital instalado. Para aplicação de conceitos e compreensão de tudo aquilo que foi dito até aqui, aconselha-se a resolução do exercício 2 do terceiro caderno, bem como as alíneas A a E do exercício 1 do mesmo caderno. Quando se quer distinguir, do ponto de vista analítico, uma função de produção de curto prazo de uma função de produção de longo prazo, o mais fácil é apresentarmos uma função onde o valor do capital é genérico, aí temos uma representação possível para uma função a longo prazo. A partir do momento em que se fixa o capital num determinado montante, ficamos com a função correspondente a curto prazo, dado esse valor para o capital. Por exemplo, se nós tivermos uma função como esta aqui apresentada, output igual a 2 vezes KL, se parametrizarmos K igual a 2, ficamos com uma expressão que é linear na quantidade de trabalho. Temos aqui outra, um pouco mais complexa, mas o princípio é o mesmo. Se fixarmos o valor de K, ficamos com a expressão correspondente para a função de produção a curto prazo. Estas funções de produção que aqui estão têm entre elas aquilo que faz delas funções de produção, ou seja, todas elas são sempre positivas para os valores de capital e trabalho relevantes, ou seja, os números reais positivos. Portanto, o valor de output correspondente é positivo. Se isso não acontecer, a função não tem significado. A forma mais geral para a função de produção resulta numa função como aquela cujo gráfico tivemos a analisar, mas há funções de produção que podem ter apenas subcaracterísticas daquelas que apresentámos. É fácil de verificar que nem todas estas funções têm as mesmas características, não é? Esta função de produção que aqui aparece no exemplo 2, ela tem todas as características que foram apresentadas nos gráficos anteriores, bem como aquelas que estão presentes na função do exercício 2 que recomendei que se resolvesse nesta etapa, mas estas funções de produção a curto prazo que aqui estão noutros exemplos, elas não têm todas as mesmas características. Em geral, estas funções dos exemplos 1, 3 e 4, elas apresentam apenas a segunda etapa do processo produtivo. Não têm mais etapa nenhuma. Deixo ao cuidado do aluno verificar que, efetivamente, estas funções 1, 3 e 4, aliás, a 3 e 4 são absolutamente idênticas, apenas a longo prazo temos uma diferença dada a estrutura de capital, porque de resto elas são absolutamente idênticas. Fica então ao trabalho do aluno a verificação de que a segunda função, a do exemplo 2 a curto prazo,
ela tem todas as 3 etapas do processo produtivo que nós identificamos, mas a primeira e a terceira, ou a quarta, têm apenas a segunda etapa do processo produtivo. O desafio agora será então identificar, para além das etapas do processo produtivo, a produção máxima, o ótimo técnico, bem como a zona de rendimentos marginais decrescentes para todas as funções indicadas nos exemplos anteriores. A segunda função é muito semelhante ao exercício 2 do caderno número 3, cuja resolução já recomendei. As outras duas funções, a 1 e a terceira, a terceira e a quarta são idênticas, são muito fáceis de analisar e vamos passar a ver as suas características a título exemplificativo. Olhando então para a primeira função de produção do exemplo, a curto prazo trata-se de uma função linear, de produto total linear. Calculando o produto médio, isso será igual à constante 4, por sua vez também é igual ao produto marginal. Portanto, ambas as variáveis, produto médio e produto marginal, são coincidentes. Podemos então dizer que esta função não só não exibe a primeira etapa do processo produtivo, como não exibe terceira, como está perpetuamente na segunda etapa, nunca sai do ótimo técnico, em que o produto médio coincide com o produto marginal. São os dois idênticos a 4. A segunda etapa do processo produtivo, que inclui sempre o ótimo técnico e acaba no produto máximo, vê-se aqui num caso particular em que esta segunda etapa é sempre, perpetuamente, o ótimo técnico. Esta função de produção não tem máximo, ela cresce perpetuamente. A segunda etapa está sempre no ótimo técnico, que é correspondente ao valor 4. Portanto, aqui o ótimo técnico não é um ponto, é um intervalo que vai de 0 unidades de trabalho contratadas a mais infinito. No terceiro e quarto exemplo para as funções de produção a curto prazo, temos aqui uma situação em que a função exibe também apenas a segunda etapa do processo produtivo, não tem primeira nem terceira, só que neste caso o ótimo técnico não está bem definido. Portanto, não há nenhum ponto onde o produto médio e o produto marginal sejam iguais, porque essas variáveis aproximam-se assintoticamente de mais infinito quando o valor do trabalho se aproxima de 0 por valores superiores. Assim sendo, o ótimo técnico não está bem definido, mas a função exibe apenas a segunda etapa do processo produtivo, em que o produto médio é decrescente e, portanto, é superior ao produto marginal. Do ponto de vista matemático, fazer o cálculo do valor médio de produção dividindo por L é muito fácil de obter do ponto de vista matemático, basta baixar um grau. Produto marginal, basta fazer a derivada da função de produto total. Esta função também não exibe um máximo, ela cresce perpetuamente, portanto, a segunda etapa não tem um fim. Corresponderá, portanto, a qualquer nível de output positivo, começando no 0, e do ponto de vista de quantidade de trabalho contratada, corresponderá a qualquer valor do intervalo correspondente aos números reais positivos. Ora, vamos ver agora com este exercício como se pode utilizar uma função de produção a longo prazo. Parametrizando o valor do capital, chegamos a uma função de curto prazo. Então vamos ver o que será uma escolha ótima a curto prazo para a quantidade de trabalho e vemos assim a utilização do conceito produto marginal de outra maneira.
Então vamos admitir que temos aqui uma função de produção com uma forma muito típica. Ela é da família das funções de produção do género Cobb-Douglas, muito semelhante à estrutura matemática que utilizamos para as funções de utilidade na teoria do consumidor. Vamos admitir que cada unidade de output é vendida no mercado a 10 unidades monetárias e vamos admitir que no mercado de trabalho cada unidade de trabalho se contrata a um salário de 20 unidades monetárias. Quer saber, nestas circunstâncias, qual vai ser a quantidade ótima de trabalho a contratar? A escolha ótima coincidirá com aquela que conferirá à empresa ou unidade produtiva lucro máximo. Então, parametrizando o valor do capital para o valor 100 a curto prazo, nós ficamos aqui com a seguinte função de produção: 10 vezes L elevado a 0,5, uma vez que o capital está elevado a 0,5 na sua expressão a longo prazo. Se pensarmos na forma de calcular o lucro, já que o objetivo será lucro máximo, então o lucro calcula-se como a diferença entre receitas e custos. Nós queremos que ele se maximize. Portanto, substituindo, as receitas corresponderão ao preço 10 por unidade vezes o número de unidades produzidas, menos os custos de produção que aqui são considerados. Vamos admitir que são apenas os custos de trabalho. Vamos para já ignorar os custos de capital. Depois, quando se fizer o estudo de custos, veremos em que é que consiste o custo do capital. Então temos aqui o número de unidades de trabalho contratadas vezes o seu respectivo preço unitário, salário unitário. Fazendo a substituição do output pela função de produção, obtemos uma expressão mais genérica para o lucro, mas expressa apenas em função da variável L, que é a nossa variável de decisão. Normalmente utiliza-se para simbolizar o lucro o π maiúsculo. Vem da terminologia anglo-saxónica, profit. Utilizamos o π para simbolizar esse fonema, profit. Não utilizamos π, porque o P está reservado para o preço. Portanto, utilizamos um π maiúsculo normalmente. Então, o que é que vai ser a solução deste problema? Nós teremos lucro máximo se a primeira derivada for zero. É essa a condição de primeira ordem. Não nos vamos preocupar com a condição de segunda ordem nesta fase, porque queremos apenas exemplificar como utilizar neste contexto o conceito de escolha ótima e o produto marginal. E perceber o que é que uma coisa tem que ver com outra. Então, derivando e igualando a zero, obtemos o valor 6,25 para a quantidade de trabalho a contratar. Mais importante do que conseguir encontrar este valor de 6,25 é perceber esta condição de primeira ordem que aqui está. Se nós olharmos com atenção, temos aqui o valor do preço, temos entre parênteses a derivada da função de produção, ou seja, o produto marginal, e aqui temos o valor do salário horário. Ou seja, obtemos, igualando a zero, aquilo a que normalmente se chama a regra da contratação, ou seja, a condição que me dá a quantidade ótima de trabalho a contratar. Olhando um pouco mais para a regra da contratação, nós vamos conseguir interpretá-la como uma aplicação da análise custo-benefício, que já é bem nossa, conhecida praticamente desde o primeiro dia de aulas. Nesse período em que estudámos como utilizar a abordagem custo-benefício para encontrar a escolha ótima para uma determinada quantidade, nós dissemos que a escolha ótima acontecia quando o custo marginal fosse igual ao benefício marginal. Ora, nós aqui estamos a ver o que é a quantidade ótima de trabalho a contratar e estamos a concluir que temos que cumprir esta igualdade, que não é outra senão o custo marginal igualado ao benefício marginal. Se não, vejamos. Quando nós contratamos mais uma unidade de trabalho, quanto é que ela custa à empresa? Custa o salário que é preciso pagar-lhe. Portanto, aqui temos
o valor do custo marginal. É o salário que se paga a uma unidade de trabalho adicional. Digamos, um trabalhador, para simplificar a nossa interpretação. Quanto custa contratar mais um trabalhador? Custa o salário que se lhe paga. Deste outro lado da equação, temos o benefício marginal. Ou seja, quanto é que a empresa beneficia com a contratação de um trabalhador adicional? Bom, vai beneficiar aquilo que esse trabalhador produzir. Efetivamente, temos aqui o produto marginal. Mas temos este produto marginal avaliado ao preço de mercado. Portanto, temos aqui o que a empresa ganharia se vendesse a produção adicional desse trabalhador adicional. Portanto, aqui temos a igualdade entre o benefício marginal, aquilo que a empresa ganharia se vendesse o produto do trabalhador adicional que contratou, igualado ao custo marginal, ou seja, quanto é que a empresa lhe vai pagar. De facto, é fácil de perceber que a empresa estará disposta a pagar tanto mais quanto maior for a produtividade, ou seja, quanto maior for o produto marginal. Já que estamos aqui a equilibrar o valor de mercado da produtividade da última unidade contratada com o salário que se lhe paga. Não seja, portanto, de estranhar que se diz que, quando temos uma economia de baixa produtividade, os salários não podem ser muito altos. Essa conclusão não é outra senão aquela que estamos a tirar desta condição tão simples. Feito o estudo a curto prazo, estudo das características da curva de produto total, bem como das variáveis que daí são derivadas, nós podemos tentar perceber qual é a diferença face à análise de longo prazo. A longo prazo nós temos o capital variável. Então qual é o efeito do aumento de capital? Se nós pensarmos que o capital é variável, se ele aumentar, o que é que acontece à curva da função de produção? Bom, então o que acontece está basicamente ilustrado neste gráfico. Com um aumento de capital há uma expansão da curva de produto. Ou seja, com a mesma quantidade de trabalho é possível produzir mais. Uma vez que o capital aumenta. É o análogo a pensarmos que uma unidade produtiva tem uma determinada dimensão de instalações, com determinada maquinaria. O que é que a empresa faz para poder aumentar a sua capacidade produtiva? Aumentar o seu produto potencial? Tem que aumentar as instalações, tem que aumentar a quantidade de maquinaria e só depois pode contratar mais trabalho para aumentar a sua produção máxima. Não nos podemos, pois, esquecer que o output máximo, ou seja, o ponto onde temos o limite às possibilidades de produção para uma unidade produtiva, esse output máximo depende do capital instalado, portanto, é a capacidade de produção. A única maneira de aumentar a capacidade de produção é aumentar o capital instalado. E, portanto, aqui vemos, no gráfico com um capital maior, o máximo de produção também aumenta. Este mesmo gráfico ilustra também o que poderia ser progresso tecnológico. Portanto, se em vez de termos aqui um nível de capital 1 superior ao valor K0, portanto temos aqui um aumento de capital, não é? Se tivéssemos aqui o mesmo nível de capital em ambos os gráficos, a maneira de passar de um gráfico para outro, portanto a maneira de fazer esta expansão seria através de progresso tecnológico. Estamos a chegar ao fim desta apresentação sobre teoria da produção, mas não vamos terminar sem ver um conceito importante para a análise de longo prazo, que é o conceito de rendimentos à escala. Este conceito é extremamente importante porque é típico de uma determinada tecnologia de produção. Várias diferentes tecnologias de produção têm diferentes rendimentos à escala. Portanto, é um conceito muito relacionado com o processo tecnológico.
e basicamente tente a responder à seguinte pergunta. Se os inputs se alterarem numa certa proporção, qual é a alteração que se vai verificar no output? Será que o output se altera na mesma proporção, numa proporção maior, numa proporção menor? Para facilitar a compreensão do conceito, vamos admitir que essa alteração proporcional não é outra senão uma duplicação. Então, nesse caso, admitimos que o valor de A, nestas expressões, é igual a 2. Portanto, se duplicarmos o capital e em simultâneo duplicarmos o trabalho, o que é que será que acontece ao output? Se o output também vier duplicado, então dizemos que temos rendimentos constantes à escala. Se o output não chegar a vir duplicado, então temos rendimentos decrescentes à escala. Ou seja, depois de duplicar o capital e o trabalho, obtemos menos do que o dobro do output que tínhamos antes. Ter rendimentos decrescentes à escala ou constantes à escala é uma característica muito típica de processos produtivos que são muito intensivos em trabalho. Um trabalho artesanal, trabalho agrícola. Se pensarmos no trabalho agrícola, se nós duplicarmos o trabalho e duplicarmos o terreno cultivado, não é necessariamente verdade que se duplica a produção. Normalmente até menos do que se duplica a produção se estivermos a falar de agricultura tradicional. Por outro lado, se nós tivermos um fenómeno de rendimentos crescentes à escala, então isso significa que, ao, hipoteticamente, duplicar o capital e o trabalho, como resultado obtemos um produto que é mais do dobro daquilo que se tinha antes. Isto é muito típico de processos produtivos relacionados com grandes infraestruturas, muito intensivos em capital, como seja a produção de energia elétrica. Se nós duplicarmos o tamanho de uma barragem, vamos ter muito mais do que o dobro de energia gerada do que se tinha antes. Não é, pois, de estranhar que processos tecnológicos que exibam rendimentos crescentes à escala normalmente se observem em atividades económicas que produzem grandes quantidades. Quando estamos a falar de tecnologias com rendimentos constantes ou decrescentes à escala, não se vai produzir uma grande quantidade. Normalmente são fenómenos que estão associados a atividades relacionadas com pequenas e médias empresas, como acontece nas explorações agrícolas, nas atividades muito ligadas ao artesanato e ao trabalho humano. O desafio que fica agora lançado para terminar esta parte é pegar em todas as funções do slide número 20 e verificar que rendimentos à escala é que são exibidos nesses processos produtivos que são por essas funções descritos. Será fácil verificar que no processo número 1 há rendimentos crescentes à escala, bem como no processo número 2. No processo número 3 e no processo número 4, um terá rendimentos decrescentes à escala, o outro terá rendimentos constantes à escala. Vamos ver rapidamente, num dos casos, para perceber como é que essa análise se faz. Nos outros casos, fica à responsabilidade do estudante fazer a verificação do tipo de rendimentos à escala aí presentes. Vejamos então como analisar o tipo de rendimentos à escala presentes no primeiro exemplo do slide 20, em que a nossa função de produção era descrita por 2 vezes KL. Se nós multiplicarmos o capital e o trabalho pela proporção A, se o valor A for superior a 1, estamos a falar de um aumento,
Então, substituindo, onde estava K, pomos AK, onde estava L, colocamos AL, simplificando e isolando o A, ficamos com A quadrado 2KL. Ou seja, quando multiplicamos os inputs numa determinada proporção, vamos obter um valor da função de produção que tínhamos antes, multiplicado pelo quadrado dessa proporção. Portanto, isto significa que se duplicássemos o capital e o trabalho, iríamos quadriplicar o output. Estamos, portanto, numa situação em que temos rendimentos crescentes à escala. Multiplicando o trabalho e o capital por uma certa proporção, aumenta-se o output numa proporção maior do que a alteração verificada no capital e no trabalho. Basicamente estamos a dizer, do ponto de vista matemático, que esta função de produção é homogénea de grau 2, porque é esse o expoente que aqui aparece na constante. Fica ao cargo do estudante, então, verificar que a função número 2 é homogénea de grau 6, quer dizer, ao fazer este exercício vai-se obter ali um expoente 6 nesta constante e tiramos a mesma conclusão. A função número 2 ela é homogénea de grau 6, portanto ela exibe rendimentos crescentes à escala, desde que seja superior a 1, aquele expoente, podemos tirar a conclusão que se tratam de rendimentos crescentes à escala. O exemplo número 4 será rendimentos constantes à escala, portanto, se multiplicarmos o capital e o trabalho numa certa proporção, o output altera-se exatamente na mesma proporção. E a função número 3 exibirá rendimentos decrescentes à escala. Fica como trabalho individual fazer essa verificação. Com este conceito terminamos esta apresentação deste tema sobre teoria da produção. Segue-se análise de custos.